Olá! Nessa videoaula eu vou te ensinar a trabalhar com campos personalizados dentro do Pipedrive. Mais do que isso, eu vou te apresentar uma grande novidade, que é a possibilidade de você poder agrupar os teus campos personalizados. Por exemplo, vamos imaginar que você cria um grupo chamado Dados Cadastrais. E dentro desse grupo, você vai criar um campo chamado CPF, um campo chamado RG. Dessa forma, eles vão ficar dentro desse grupo. Você pode expandir e contrair a janela. Então, o ambiente, o visual, dentro do card de negócio ou dentro do perfil do teu contato, ele vai ficar muito mais leve, limpo e organizado, porque agora as informações dos campos personalizados, você tem essa possibilidade de organizar em grupos. Eu vou mostrar isso direitinho nessa videoaula de hoje, tá bom? Então, se você já conhece como trabalhar com campo personalizado, se você já sabe como trabalhar, você pode pular direto para a parte de grupos de campos personalizados, mas se você é um iniciante, acompanhe a gente então, que eu vou explicar desde o princípio. Antes, quero lembrar que eu trabalhei como executivo de contas sênior na Pipedrive aqui em Portugal e atualmente eu sou parceiro da Pipedrive. Então, se você clicar aqui na descrição do vídeo, no link que está na descrição, lá no meu site, você tem um link para criar uma conta e testar gratuitamente por 30 dias o Pipedrive. Crie uma conta usando o meu link de parceiro. Além de você ter esse período maior de testes, você também vai poder clicar lá no link para agendar uma consultoria gratuita comigo. Eu ofereço essa consultoria para todos que criarem uma conta e usarem essa conta do meu link de parceiro. Então você já pode agendar essa consultoria gratuita que eu vou te ajudar nessa fase de testes e vou te orientar como é que você pode aí trabalhar o teu funil, vou te dar todo esse apoio. Se por acaso você precisar de um trabalho de implementação, e isso, independente de você estar em fase de testes ou já ser um cliente da Pipedrive, isso não importa. Se você precisa do meu trabalho de mentoria e implementação, então eu vou te ensinar a configurar passo a passo o Pipedrive. Nós vamos adaptar o Pipedrive às tuas necessidades, ao teu processo de vendas. Tá? Então, eu vou entender o teu processo de vendas e nós vamos criar o funil, vamos criar as etapas, vamos criar a cadência de atividades, vamos criar todo o teu processo dentro do sistema, dentro do CRM, e eu vou te ensinar e depois vou dar um treinamento para a tua equipe, um treinamento operacional, tá bom? Então, agende essa videoconferência comigo, que é para eu poder entender tuas necessidades e te passar um orçamento para esse trabalho de mentoria e implementação. Ou então, cria essa conta gratuita e já marca essa sessão gratuita também de consultoria para eu te orientar na fase de testes. Bom, vamos agora para a nossa videoaula. Então aqui, como você pode ver, eu tenho o meu funil, um funil fictício aqui, um funil básico de vendas, e eu tenho aqui então os meus negócios. Eu vou entrar num negócio. Aqui, nesse negócio, como vocês podem ver, eu tenho então na minha barra lateral esquerda os campos de informação. Esses são campos padrões, tá? Campos de padrão que eu não criei nenhum ainda. Então tudo isso já vem criado. Então veja, eu tenho aqui algumas informações básicas do negócio. Eu tenho aqui campos obrigatórios. O que são campos obrigatórios? Caso você queira definir alguns campos como sendo obrigatórios, ou seja, o teu vendedor ou você deve preencher um determinado campo, caso contrário, não é possível avançar aquela negociação para as próximas etapas, não é possível ganhar uma negociação. Então, é aqui, né, que você pode criar o teu campo obrigatório. É aqui que vai ficar visível, né? Você pode criar esse campo
clicando em configurar, que ele vai então te levar aqui para a área de configuração geral, onde nós vamos criar os nossos campos, tá bom? Mas voltando então a essa questão do negócio. Eu tenho aqui um negócio, tenho o campo obrigatório que eu posso configurar se eu quiser. Embaixo eu tenho aqui pessoa, são os campos do meu contato pessoa. E aqui embaixo eu tenho os campos do meu contato organização, ou seja, a empresa que o meu cliente trabalha, que aquele meu contato pessoa trabalha. Aqui eu tenho detalhes. Nos detalhes, eu tenho então os campos da lead ou do negócio. É aqui que ficam os campos do negócio. Eu não tenho nenhum criado, então nós vamos criar. Se eu clico aqui, eu posso já criar um campo personalizado. Eu não vou criar aqui. Eu vou criar lá naquela tela onde eu cliquei anteriormente, nas configurações da empresa, porque lá a gente tem uma visão mais abrangente. Então, ao invés de simplesmente clicar aqui e criar, vamos aqui, olha, configurações da empresa, que foi onde nos levou a hora que eu cliquei lá para criar um campo obrigatório, ele trouxe a gente para cá, em campos de dados. Então, configurações da empresa, campos de dados. Aqui eu posso criar os meus campos. Então, eu tenho a aba de lead negócio, eu tenho a aba de pessoas, onde eu vou criar campos de pessoa, campos de organização, como por exemplo, setor que a empresa trabalha, o site da empresa, campos de produto e campos de projeto. Projeto é um recurso novo que o Pipedrive lançou agora em 2023 e você pode também personalizar o teu projeto com campos específicos. E aqui eu tenho os campos de negócios, eu vou primeiro criar campo de negócio. Antes de eu criar um campo personalizado, eu vou te mostrar, olha, aqui nós temos os campos de padrão. São campos que já são criados automaticamente, não é? Você não consegue excluir nem editar esses campos, apenas copiar a chave API, caso você queira integrar um Pipedrive com algum sistema, algum ERP, alguma plataforma. Se você for fazer essa integração manual via API, é aqui que você copia a chave desses campos. Aqui eu tenho os campos de sistema. Então, são outros campos, não é, que eu posso utilizar. No caso desses campos de sistema, eu posso escolher, clicando em editar, se eu quero visualizar esses campos lá dentro do projeto ou não. Quando você dá ganho no negócio, se você utiliza o recurso de projeto, você pode associar um projeto àquele negócio que você ganhou. E aí você tem a possibilidade de visualizar as informações do negócio dentro do projeto que ele está vinculado. E aqui você pode então escolher se você quer visualizar esse campo de padrão lá no projeto. Tá? Então, campos de sistema e aqui os campos que já são padrão, você não tem condições de editar. Vamos então criar um campo personalizado de negócio. Eu clico aqui. Vamos imaginar que eu quero criar um campo chamado região. Setor não. Eu ia criar setor, vamos criar região. Ou seja, eu quero indicar qual é a região que eu estou fazendo aquele negócio. Vamos imaginar que eu venda painéis solares, por exemplo. Então eu quero indicar onde que vai ficar a região onde eu vou vender o meu painel solar, não é? Onde será instalado aquele painel solar. Por quê? Porque dependendo da região, eu direciono para um vendedor específico, por exemplo, não é? Então aqui eu posso criar um campo personalizado e aqui eu vou colocar então as opções. Então veja, aqui é aquela parte que eu falei agora há pouco, que é a grande novidade, que é a possibilidade de nós trabalharmos com grupos de campos personalizados. Eu não vou mostrar esse recurso agora. Vamos escolher o tipo do campo que eu estou criando, que é o campo região. Então, olha, eu tenho o tipo texto. No tipo texto,
eu posso digitar até 255 caracteres. Na opção texto longo, eu ultrapasso 255 caracteres, tá? Para você fazer algo maior, parágrafos mais longos. Opção de escolha única, então eu tenho lá as opções e eu escolho uma opção. Eu tenho campo de escolha múltipla, onde eu posso escolher mais do que uma opção, campo de autocompletar, então você começa a digitar e ele já completa o que você está digitando com base no histórico. Campo numérico. Campo numérico serve para eu trabalhar com grandezas. Então, por exemplo, eu quero colocar que o tamanho do terreno. Vamos imaginar que em metros quadrados eu vou criar lá tamanho do terreno em metros quadrados. Se é 1.000 metros, 5.000 metros, 2.000 metros. Então eu crio um campo numérico. Tá? Para quê? Para depois eu criar um filtro. Eu quero ver somente os negócios que eu ganhei no trimestre passado ou os negócios que eu estou trabalhando nesse momento, cujo terreno seja maior do que 1.000 metros quadrados. Então, ele vai me mostrar valores acima dos 1.000 metros quadrados. Tá? E aí eu posso criar até uma automação. Todos os terrenos que forem acima de 1.000 metros quadrados, o Pipedrive passa para um vendedor específico, por exemplo. Então, veja, você pode trabalhar com campos para poder criar automações, você pode trabalhar com campos para poder escolher informações específicas que você precisa preencher. Você também pode trabalhar com campos para você tirar relatórios específicos por região, por setor, não importa. Tá? Então, olha só quanta coisa você pode fazer quando você trabalha com campos personalizados. Mas vamos continuar então. Campo numérico é quando eu quero medir grandeza, não é? Campo monetário, campo de usuário. Caso eu queira marcar algum usuário da minha empresa, alguém que utiliza o Pipedrive na minha empresa, eu posso criar um campo de usuário. Se eu quiser marcar um campo de organização, não é? Alguma organização que esteja na minha base de dados, algum cliente, alguma empresa da minha base de dados, se eu colocar esse campo, quando eu escrever, ele vai buscar uma empresa que está na minha base e vai associar, vai aparecer naquele campo aquela empresa. Se eu quiser marcar uma pessoa, um cliente, pessoa física da minha base de dados, eu escolho esse campo de pessoa. Telefone, hora, faixa de horários, data. Se eu quiser faixa de datas, por exemplo, período de implementação, vai do dia X ao dia Y. Posso criar um campo de faixa de data. Campo de endereço. Campo de endereço já é um campo padrão, mas você pode criar mais campos de endereço. E é muito legal o campo de endereço, porque quando você clica no endereço, se ele tiver preenchido corretamente, ele já abre um Google Maps para você. E lá no Google Maps, lá no mapa, você tem a possibilidade, inclusive, de ver quantos clientes da tua base de dados estão num raio de X quilômetros lá no mapa onde você está visualizando. Então é muito legal esse recurso de endereço, justamente para você poder visualizar o Google Maps na tua tela do computador ou no teu celular e ver outros clientes da tua base. Tá? Então, vamos lá. Nesse caso de região, eu vou criar um campo de escolha única. Então eu vou colocar em cada linha uma opção. Então eu vou colocar aqui Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, por exemplo. Né? Vamos colocar aqui, Centro. E pronto, vamos lá. Só para aqui esse nosso exemplo então de região, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro, tem aqui essas opções, tá? Então, ok. Editando. Aqui eu consigo escolher quem eu quero dar permissão para editar. Se são todos os usuários ou se são apenas os que têm nível de administrador de negócios ou se são aqueles que são usuário comuns. Então, por exemplo, aqui ó,
eu tenho um usuário comum, que é um vendedor. Aqui eu tenho 2 usuários como administrador. Então, se eu quiser, eu tiro essa opção e aí eu não permito que os meus usuários comuns, que geralmente são vendedores, SDRs, não é? Eu posso evitar que eles alterem esse campo, tá? Vitor, mas por que eu faria isso? Vamos imaginar que você integrou o Pipedrive com uma campanha de marketing, ou, por exemplo, você integrou com o teu formulário de contato no teu site ou na tua landing page, por exemplo, e essa informação, região, ela já veio lá do formulário de contato. Você pode evitar que o teu vendedor altere essa informação. Entendeu para que serve esse recurso? Então é isso. Você pode, então, escolher bloquear a edição para determinados usuários. Então, nesse caso, eu vou deixar que todos os usuários possam editar, ok? Lugares onde serão exibidos. Quero exibir esse campo quando eu crio uma lead ou um negócio. Não estou dizendo que é obrigado, preencher. Estou dizendo que eu quero que apareça a possibilidade de preencher, não que seja obrigatório. Posso escolher que sim. Quero colocar esse campo visível dentro do projeto, caso eu associe este negócio a um projeto, caso você utilize o recurso de projetos do Pipedrive, claro. Nesse caso, não. Todos os pipelines, olha, eu posso escolher onde que eu quero visualizar esse campo. Se é somente num funil específico ou em todos os funis. Então, se de repente você tem um campo que não faz sentido que ele apareça em determinado funil, novamente, para tornar o teu visual dentro do card mais organizado e mais leve, você pode aqui selecionar a tua opção, tá? Nesse caso aqui eu vou deixar visível em todos os funis. Agora, eu posso escolher tornar importante e obrigatório. Importante, ele vai ficar em destaque na tua barra lateral, lá dentro do card de negócio. Eu vou mostrar para você. Obrigatório. Quando é obrigatório, significa que, caso não seja preenchido, você não consegue avançar o teu negócio de uma etapa A para uma etapa B. Você não consegue dar ganho no negócio, por exemplo. Então, é muito interessante você trabalhar com campos obrigatórios, caso realmente você queira lembrar, não é, o teu vendedor de que ele deve preencher aquele campo. E novamente, você pode escolher em quais funis ele é obrigatório, tá? E dentro de um funil, você pode escolher a partir de qual etapa. De repente, eu não quero que ele apareça no funil de entrega. Isso aqui é um funil que eu criei, tá? De entrega. Eu quero que ele apareça só no funil de vendas, mas eu só vou saber qual é a região a partir da etapa necessidades definidas, por exemplo, ou a partir da etapa contactado. Então eu vou tirar dessa primeira etapa. Porque nessa primeira etapa, na pré-qualificação, eu não sei qual é a região em que eu vou vender o meu produto, não é? Nesse nosso exemplo fictício aqui. Então eu tiro da primeira etapa e deixo só a partir da segunda etapa. Então você pode escolher em quais funis e a partir de qual etapa você quer que ele seja obrigatório. Importante é a mesma coisa. Você pode escolher, tá? Quais funis ele fica importante também. Aqui. Muito bem. Bom, já criei aqui esse campo, vamos salvar. Então, você pode ver aqui, olha, região, visualização, visualização, todos os funis, né? Aqui visualização, ele está mostrando que ele não vai ficar visível em detalhes do negócio, do projeto, mas ele vai ficar visível quando eu criar um negócio. Tá aqui, ó, visível quando criar, não vai ficar visível quando
eu adicionar um projeto. Está visível em todos os funis, é obrigatório, é importante. Se eu clico aqui, eu posso editar. Eu só não consigo editar essa opção, tá? Aí eu teria que criar um novo campo. E eu também posso reordenar. Quando você tem vários campos, você pode escolher qual é a ordem que eles vão aparecer. Eu vou mostrar depois, mas é bem simples, tá? E excluir. Então, vamos no nosso negócio para a gente poder visualizar. Então, olha só. Ele está dizendo que eu tenho que preencher esse campo. Está aqui em destaque. Tá? Percebe que ele está em destaque. O meu campo detalhe está aqui embaixo, ó, região. Mas como eu selecionei que ele é um campo importante, então veja que ele está em destaque aqui em cima. Eu vou clicar. Como é um campo de escolha única, eu vou escolher a opção. Então, por exemplo, Sul. E salvo. Está aqui. Sai daqui do destaque e já vem aqui para baixo. Somente ele continua aqui embaixo em detalhes. Tá? Aqui eu posso fazer uma edição em massa. Então, vamos imaginar que quando eu tenho vários campos aqui, eu quero preencher tudo de uma vez, ao invés de ficar clicando um por um e preenchendo, selecionando, eu posso clicar aqui, ele vai abrir todos os campos de uma vez e eu preencho todos de uma vez. Tá? Aqui, eu posso personalizar os campos. Então, veja, eu posso criar novos campos aqui e concluir. Tá? Se eu clico em criar, ele me deixa criar. Eu prefiro criar lá na parte de configurações da empresa, porque como eu estou fazendo essa videoaula, eu quero que vocês tenham uma visão mais completa, tá bom? Então, mas é possível criar ali também. Então, vamos voltar. Configurações da empresa, campos de dados. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui dentro da aba de pessoa em mais campo personalizado. Veja, aqui é aquela grande novidade que é grupo de campo. Então, quando eu clico aqui, eu tenho aqui, por exemplo, dados cadastrais, que é um grupo que eu já tinha criado antes da nossa videoaula. Eu vou aqui criar um outro, como por exemplo, rede social. Qual rede social que o meu cliente, por exemplo, utiliza? Qual é o endereço da rede social dele? Então, vamos salvar essa opção. Então, veja que eu vou ter agora dois grupos aqui, tá? E eu escolho, então, onde que eu quero. Então, por exemplo, dados cadastrais. O RG. Então, RG. Veja, eu vou colocar como campo de texto, porque eu quero deixar a possibilidade de colocar ponto, hífen. Então, o campo de texto é um campo alfanumérico, ok? Vamos colocar campo de texto. Vou permitir que todos possam editar. Quero visualizar esse campo quando eu criar uma pessoa, não que seja obrigatório preencher, tá? Não vou deixar obrigatório, apenas que ele pode ser preenchido quando eu criar uma pessoa. Nem vou deixar obrigatório e nem vou deixar como importante. Vamos simplificar aqui no nosso exemplo. E salvo. Vamos criar mais um. CPF. Então, olha, não é obrigatório você escolher algum grupo, como eu já falei, mas eu quero deixar dentro do grupo dados cadastrais. Então tá aqui, dados cadastrais, CPF, mesma coisa, visível, todos podem editar e visível quando eu criar uma pessoa. E salvo. Tá? Vamos criar mais. Vamos criar agora, dentro de rede social, vamos criar, por exemplo, qual é o Instagram, por exemplo, vamos criar nesse caso, vou criar em pessoa. Eu ia dizer que eu ia criar agora dentro da aba de organização, dentro do card da empresa, mas eu vou manter em pessoa só para você visualizar mais do que um grupo dentro de um mesmo card, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui então rede social. Vou colocar aqui o Instagram do meu cliente, por exemplo. Não vou querer que apareça quando eu crio uma pessoa, muito menos que seja obrigatório. Vou salvar. E mais um.
Vamos colocar aqui, por exemplo, o LinkedIn. Tá? Então, olha só, eu tenho aqui, dentro do grupo dados cadastrais, eu tenho dois campos, o RG e o CPF. Dentro do grupo rede social, também tenho dois, tá? Instagram e LinkedIn. Bom, tá aqui bem organizadinho. Vamos visualizar isso lá no perfil do meu cliente. Então, olha, eu vou entrar aqui na minha base de contatos, e aqui na minha base de contatos, vamos entrar em qualquer um. Então, ó, eu tenho aqui os detalhes. Ele não está aparecendo dentro de um grupo. Deixa eu dar um refresh na tela. Eu vou dar um recarregar, que é para o navegador recarregar aqui o sistema. Então, ó, já está aparecendo aqui. Então, não se assuste. Se por acaso você criou os teus campos dentro de grupos, entrou dentro do contato, não está aparecendo, recarregue, tá, a tela. Que aí ele vai recarregar as informações, o script, todo o programa, ele vai recarregar essa página e aí ele já atualiza. Tá? Então, olha só, já está atualizado. Eu tenho aqui os campos soltos e aqui os campos que eu agrupei. Campos dados cadastrais e campo rede social. Se eu quiser, eu posso recolher e olha só como ele fica muito mais organizado. Aqui, se eu clico nessa opção, eu posso renomear o grupo, não é? Posso adicionar, posso renomear esse grupo. Aqui, olha, é aquela parte onde eu consigo também reorganizar a ordem em que os campos aparecem. Basta você clicar aqui nos dois tracinhos, você consegue alterar a ordem e pode salvar. Então, você pode fazer as edições aqui mesmo, de reordenar, renomear ou excluir o grupo, se você quiser, ou então, como eu já expliquei, lá em configurações da empresa, campos de dados, você também pode, olha, você tem aqui dados cadastrais, você tem renomear, reordenar e apagar. E você também pode, então, fazer todas as suas configurações aqui. Ah, eu quero adicionar mais campos a esse grupo. Ok, clique aqui e basta selecionar o grupo e criar novos campos. Então, veja que é bem simples. Agora vamos falar um pouquinho sobre campo de fórmula. Então, essa é uma novidade que já saiu, na verdade nem é tão novidade assim, que já faz um tempinho que saiu. Mas campo de fórmula. Veja, eu tenho aqui, vamos imaginar que eu tenho aqui um campo monetário, tá? E eu tenho aqui o campo receita, vou salvar. Vou criar aqui um campo chamado custos, e vou também colocar como monetário, e vou salvar. E vou então criar um campo chamado lucro. Tá? Isso é só um exemplo. Então vamos lá, monetário, lucro. E aqui então eu quero aplicar uma fórmula. Então olha só, é aqui que eu vou aplicar a fórmula, começando inserindo esse cerquilha, o jogo da velha, não é? Então olha só, eu quero que esse campo lucro seja o campo receita de negócios, né? O campo receita lá do perfil de negócios, menos, e aí eu coloco de novo, o campo de negócios custos, por exemplo. Aplicar a fórmula somente aos novos negócios que eu criar a partir de agora, ou aplicar a fórmula somente a negócios novos e abertos, ou seja, somente não, né? Mas os negócios novos que eu criar a partir de agora e aqueles que estão em aberto no meu funil. Então, se eu quiser que seja retroativo, que ele aplique, eu também consigo fazer isso desde que eu tenha preenchido o campo receita e o campo custos. Se eu tiver preenchido, eu posso aplicar essa fórmula, não é? Você pode alterar fórmulas
e fazer com que essa fórmula tenha efeito a partir de novos negócios ou que também seja retroativo, aplica aos negócios em aberto. Aqui, eu posso também, olha, tem algumas opções. Nesse caso aqui, não é possível marcar como editável, porque os campos de fórmula são calculados e preenchidos automaticamente. Então, assim, esse campo, como ele é um campo que ele vai buscar informação nessa fórmula, não tem como eu editar, não tem como eu alterar esse valor. Tá? É bom você ter claro isso. Vou salvar então. Muito bem, vamos lá para a gente ver. Vamos fazer um teste. Vamos entrar aqui num negócio. Então, eu tenho aqui, olha. Eu tenho aqui receita. Vamos dizer que a receita seja 1.000. Isso aqui é só um exemplo, tá? Vamos dizer que o custo foi 500. Vamos dizer que o cliente pagou 1.000, não é? O valor desse negócio foi 1.000. O cliente me pagou 1.000. Mas eu sei que eu tenho 500 reais, tá? Aqui você escolhe a moeda, como é um campo monetário, você pode escolher a moeda. Eu sei que eu tenho 500 reais de custo. Então, apesar do campo valor ser 1.000, né? Aqui a negociação ser 1.000, e eu tenho 500 de custo, ele vai pegar, então, de acordo com a minha fórmula, o campo receita 1.000 menos o campo custos 500, e ó, preencher o campo lucro colocando como 500, tá? Tá aqui, ó, receita menos custos. Vitor, eu poderia ter feito uma fórmula, em vez de pegar aqui o receita, pegar o valor do negócio, subtrair custos e jogar no campo lucro? Poderia, tá? Você poderia, basta você ter selecionado, eu ter selecionado, né, quando eu fiz com vocês, basta eu ter selecionado aqui, olha, a opção, na hora de gerar a fórmula, a opção de ser, por exemplo, um outro campo. Quando você coloca o cerquilha, ele te dá todos esses campos aqui, ó, negócio, valor, tá? Eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, um link lá para a base de conhecimento do Pipe Drive, que vai te trazer para cá, ó, para essa página. Nessa página tem alguns detalhes de como você pode criar algumas fórmulas, tá bom? Aqui, ó, você vai ver em detalhes. Então, você pode ver que é bem intuitivo, bem fácil de usar. Hoje o Pipe Drive te dá a possibilidade, então, de tornar um campo obrigatório, não é? E se eu não preencher, eu não consigo dar ganho, por exemplo, olha, dei ganho aqui, mas ele está me dizendo, ó, que o campo região é um campo obrigatório. Enquanto eu não escolher uma região, eu não consigo dar ganho, tá? Então, você consegue fazer isso. Então, hoje o Pipe Drive ele te fornece inúmeras possibilidades para que você detalhe bastante a tua negociação, para você depois poder criar o tipo de relatório que você precisa e analisar esses relatórios e poder melhorar a tua taxa de conversão. Então você pode tirar um relatório com base no campo X, Y e Z. O Pipe Drive vai te entregar esse relatório com base nesses campos personalizados, você analisa o relatório, vê onde está o gargalo, vê onde que tua equipe está falhando, e aí você consegue então melhorar o teu processo de vendas, aumentar a tua taxa de conversão. Você consegue, como eu disse, com os campos personalizados, vir aqui e criar um filtro com base, olha, eu quero ver somente negócios cujo campo região, por exemplo, é norte e salvo. Ó, nenhum. Eu não tenho nenhum negócio cujo campo é norte. Se eu colocar cujo campo é sul, nenhum. Então, veja que você consegue também criar diferentes tipos de filtros justamente para visualizar o que te interessa. Eu pus Nordeste e ele me mostrou esses dois. Então, em vez de você ter um funil completamente poluído, você pode sim filtrar de acordo com a tua necessidade. Esse é o grande diferencial de você utilizar um CRM de vendas, ok? Bom, espero que tenha sido bem didático. Eu vou encerrar por aqui, porque senão essa aula vai ficar muito longa. Dúvidas? Deixe nos comentários. Eu vou respondendo na medida do possível, mas eu vou responder. Então, comente, coloque as dúvidas. Às vezes algum colega, alguém que está acompanhando nossos vídeos,
pode responder para você também e contribuir com o nosso aprendizado, afinal todos nós estamos aprendendo. Então deixa aqui nos comentários suas dúvidas, caso eu tenha deixado de abordar algum aspecto desse recurso. Agora, se você quer realmente aprender a trabalhar com funil de vendas, você tem que entender que funil de vendas é um método. Tá? Não adianta você ter o melhor CRM do mundo se você não entende qual é o processo de um funil de vendas, de como fazer o follow-up, o do porquê fazer o follow-up, quais são as métricas que você tem que analisar para poder aumentar a tua taxa de conversão. Quer dizer, quando a gente trabalha com funil, entenda que você tem que ter um mindset de alguém que está usando um funil de vendas e não uma planilha do Excel. Tá? Então, você vai ter que ter o foco nas tuas atividades. Para te ajudar a entender de verdade como é que você pode trabalhar com funil de vendas, eu criei um curso rápido que você faz aí em 2 horas. Tá? Eu sei que hoje em dia todo mundo está ocupado, com 1 milhão de tarefas, então eu quis criar um curso bem objetivo, bem sucinto. Então é um curso de 2 horas online, onde eu ensino como que você vai trabalhar com essa metodologia de funil de vendas. Inclusive eu utilizo uma ferramenta que eu uso como coach, que é a análise SWOT. Então, dá uma olhadinha nesse meu curso, clique aqui na descrição do vídeo, tem lá, saiba mais sobre o meu curso de gestão de funil de vendas. Clique no link, que é para você poder ter mais detalhes, ver tudo que eu abordei em cada aula. Dá uma olhada que eu explico melhor sobre o meu curso de gestão de funil de vendas. O preço é bem acessível, que é para ninguém ficar de fora, tá bom? Então, ó, teus vendedores não têm mais desculpa. Se você está contratando o Pipedrive para a tua equipe, você está dando uma Ferrari na mão deles. E agora tem que ensinar a dirigir essa Ferrari. Então, você pode inscrever teus vendedores no meu curso online, que é para eles entenderem a importância de trabalhar com funil de vendas. E aqui no meu canal, eles podem assistir minhas videoaulas ou, se você quiser, como eu já falei, clique no link lá para você entrar no meu site e agendar uma videoconferência comigo. E aí eu posso então prestar o serviço de implementação e treinamento para toda a tua equipe, se você preferir, tá bom? Olha, dúvidas? Deixe nos comentários, eu vou encerrar para essa aula não ficar muito gigante e até o nosso próximo vídeo. Sucesso!